Programa Tribuna, diretamente dos estúdios da Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente correndo atrás, procurando soluções, como os nossos parceiros da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura lá, www.guarulhosweb.com.br, tá aí, ó. E já na primeira página, você vai ver, olha quem está na primeira página, é o Pedro Notaro. Pedro Notaro. Foi uma entrevista que fizemos aqui e já está aí no site mais acessado da cidade de Guarulhos. Também queremos agradecer a parceria com a MXT Shop, nosso parceiro, e que você pode comprar numa das melhores lojas da cidade, diretamente da sua casa, pelo site www.mxtshop.com.br. E também agradecer aos nossos amigos da ACE Guarulhos. Você microempreendedor, empresário, a ACE Guarulhos te representa e também tem serviços para melhorar a sua vida e a vida do seu comércio. Então, vá lá, converse com o pessoal e você tenho certeza que você vai encontrar produtos de altíssimas qualidades para o seu serviço, soluções em telefonia, certificado digital, registro de marca, entre tantos outros produtos. Bom, e hoje nós temos o prazer de receber aqui mais um candidato a prefeito, hoje Eloy Pietá, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Eloy. Boa noite, Roberto. Boa noite às telespectadoras e telespectadores. E também aqui aos queridos jornalistas, o Pedro, a Lourdinha, a Liliana e o Valdir. Boa noite. Olha, como o prefeito já adiantou, temos aqui o prazer de receber mais uma vez o jornalista e representando o Radar de Notícia aqui, Pedro Notaro. Boa noite. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite ao candidato Pietá. Boa noite aos colegas jornalistas. Obrigado pela oportunidade. Bom, e do lado do Pedro, a nossa colega jornalista Lourdes Dias. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Roberto. Boa noite, Pedro. Os colegas Liliana, Valdir. Boa noite, Eloy Pietá. Bom, e a nossa colega Liliana Marciano, ela que está aqui representando o jornal Ótimo. Boa noite, Liliana. Boa noite, Roberto. Boa noite, Eloy. É um prazer vê-lo aqui. Boa noite, Pedro, Lourdinha e Valdir. Bom, e na ponta, fechando a nossa bancada hoje, olha o peso que nós temos aqui. Valdir Carleto, boa noite, Valdir. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores da TV Guarulhos. Um prazer estar aqui mais essa vez, ao lado dos colegas Pedro, Lourdinha e Liliana. Aliás, as duas já trabalharam comigo lá nos áureos tempos do Olho Vivo. E Eloy Pietá, que eu conheço desde antes de ele ser vereador do tempo do jornal Repórter de Guarulhos, no começo dos anos 80. Né? É verdade. Olha, verdade. falando em Valdir Carleto, vamos falar sobre o Clique Guarulhos. Você tem o site aí, Bianca? E agradecer também a cobertura que a revista Weekend fez do nosso programa, certo? Estamos aqui. Bonita revista esse final de semana. Está aqui ela. Obrigado, Valdir. Bom, aí, ó, tá aí o Clique Guarulhos. Muito bem. www.cliqueguarulhos.com.br. Site também o portal de notícias da cidade de Guarulhos. Bom, e nesse primeiro momento a gente sempre deixa para o candidato falar um pouquinho dele, o que ele já fez aqui pela cidade de Guarulhos, contar um pouquinho da história. Quem é Eloy Pietá? Bem, Roberto, eu moro há 40 anos em Guarulhos e não só moro, como atuo também. Tem bairros aqui onde eu, advogado, ajudei lá no final da década de 70 a criar associações, amigos de bairro, à luz de velas, como foi no Jardim Fortaleza, né? Ou bairros que eu comecei a atuar, como Jardim Cumbica, quando não tinha água encanada, não tinha asfalto, não tinha linha de ônibus, e assim em toda a cidade de Guarulhos. E depois tive a oportunidade de ser vereador, 8 anos, né? Me elegeram presidente da Câmara também, né? Onde eu procurei disciplinar, né, aquela instituição, evidentemente respeitando o direito democrático dos eleitos pelo povo de se manifestar como quisesse. E depois fui deputado estadual 10 anos e
Eu me especializei no tema da segurança pública, do combate ao crime organizado. E aí, a partir de 2001 até 2008, fui prefeito aqui da cidade de Guarulhos. E é este, digamos, o principal capital político que eu tenho a apresentar. O fato de ter dirigido a cidade e agora, novamente, sou candidato, eu diria, para botar ordem e arrumar a casa. Tá certo. Quero agradecer o pessoal que já está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Vou pedir para vocês compartilharem. Pega esse live aqui, vamos levar a mensagem do candidato Eloy Pietá para mais gente. Como nós não temos TV aberta, né? Vamos tentar fazer desse canal aqui uma forma democrática. Então, eu vou pedir para o William Pané, que já nos acompanhando, a Silvia, a Audrey Pacaterra do Parque Secap, o Bruno Molina, a Val Galisto, o Edu Eguchi, o Thiago Lippe, Luiz Carlos, o Francisco Brito, o Bruno Molina, Renato Marcelo, Carlos Alberto, todo mundo. Vamos compartilhar esse live e levar a mensagem do Eloy para mais gente. Aí todo mundo compara o que ele tem de bom, o que ele tem de mal, e aí podemos fazer uma análise melhor dos candidatos aqui. Primeira pergunta, Pedro Notário, do Radar de Notícias. Eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu a pesquisa Ibope e a manchete da Folha Laranja dizendo que o senhor pode deixar de não ir para o segundo lugar, né? Por causa do candidato Guti. Como é que o senhor observou? Olha, pesquisas, elas têm que ser analisadas, onde é exatamente que foram feitas, como foram feitas, qual é o interesse do jornal que as publica. Não existe uma isenção nessa área, né? Então, na verdade, a grande pesquisa vai ser no dia 2 de outubro, né? E eu tenho toda a convicção de que vou estar no segundo turno e aí a população vai poder comparar entre duas personalidades, duas histórias, duas relações com a cidade, duas pessoas por sua trajetória. E eu tenho toda a convicção de que eu tenho muito a oferecer. Eu não tenho recursos financeiros, né, como outros candidatos têm, mas eu tenho uma base social que é esta que é a minha razão de competitividade, com a esperança de ganhar as eleições depois no segundo turno. Lurdinha? Eloy, a cidade de Guarulhos nos últimos 10 anos, eu diria, ela teve um boom imobiliário muito grande, houve uma mudança nesse segmento e a malha viária não acompanhou esse crescimento. Queria saber, dentro da sua proposta de governo, o que se pretende fazer com a malha viária da cidade tão estrangulada nos dias de hoje? Na verdade, Lurdinha, com exceção de algumas regiões da cidade, eu cito uma delas, o Bom Sucesso, que tem ruas largas, a nossa cidade foi construída a partir de estradas, né? Timóteo Penteado era uma estrada, Otávio Braga de Mesquita era uma estrada, Jamil Zarif uma estrada, Juscelino Kubitschek uma estrada e assim por diante. E não eram estradas largas, eram estreitas. E também os loteamentos, quando feitos, foram com ruas estreitas. E evidentemente que nós temos que trabalhar com essa realidade. E você sabe que todas as obras viárias, elas são bastante caras, porque a prefeitura tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar do tratamento de esgoto, do abastecimento de água, tem que cuidar da cultura, tem que cuidar do lazer, tem que cuidar, em parte, também da segurança. Então,
Qual é a minha intenção? A minha intenção é usar ao máximo, de uma maneira eficiente, o sistema viário existente, criando alternativas que sejam razoavelmente viáveis para o orçamento municipal, de tal maneira que a gente reduza aqueles pontos de engarrafamento que existem em várias regiões da cidade. Fruto, basicamente, do número de veículos que terminaram ocupando nossas ruas. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos cerca de 200 mil veículos registrados na cidade. Hoje nós temos 600 mil. Né? E o sistema viário é muito parecido. Né? Então, há possibilidades de reduzir os engarrafamentos de trânsito em vários pontos da cidade. Né? Cito alguns, claro, por exemplo, no Taboão, né? No São João, é possível reduzir lá na região de Bom Sucesso, na entrada da região, porque depois dentro de Bom Sucesso as coisas ficam mais fáceis. Reduzir os engarrafamentos dentro do Pimentas, reduzir em Cumbica, em alguns pontos da Vila Galvão, em alguns pontos do centro da cidade. E eu tenho ideias a serem aplicadas nessas questões, que é um tema muito importante para a cidade. Não é o tema que a população levanta como prioritário. A população tem levantado como prioritário o tema da saúde, mas esse tema da mobilidade urbana, você pode ver, tem casos como na Monteiro Lobato, onde circulam muitos ônibus, que é uma situação muito complicada a partir da junção entre a Monteiro Lobato e a Otávio Braga de Mesquita. Então, bom, como eu convivo nessa cidade há 40 anos, conheço, fiz muitas obras em todas as regiões quando fui prefeito, eu tenho todas as condições de fazer uma série de mudanças que melhorem o fluxo de veículos aqui na cidade. Liliana Marciano, do jornal Ótimo. Eloy, você acabou de falar aqui que a maior preocupação da população é a saúde, né? Como o Guarulhos está com o nome no cadinho, ela não pode receber verbas nem federais, nem estaduais, nem de qualquer maneira, então impossibilita que se coloque em funcionamento a UPA do Jardim Paulista e de Cumbica, que se receba verbas também para outros setores da cidade, né? Como você pretende resolver isso, caso seja eleito? Tem determinadas verbas que não são impedidas de serem recebidas na área da saúde, da educação, né, por problemas de dívidas da prefeitura. Mas eu tenho experiência nisso. Quando eu assumi em 2001, a situação financeira da prefeitura estava pior do que hoje. Estava pior. Eu acho que é por isso que também me escolheram para ser candidato, porque eu tenho uma experiência de superação de crises. Então, uma das primeiras tarefas, desde o início que eu vou ter, em sendo novamente prefeito, é justamente equacionar a situação financeira da prefeitura. Isso, minha intenção é fazê-lo sem aumentar impostos. Inclusive, eu fui processado por um dos nossos adversários hoje, né, por não ter feito a atualização da planta genérica de valores do IPTU, que leva lá para cima o IPTU, o que é um orgulho meu ser processado por não aumentar impostos. Eu só fazia a atualização monetária conforme a inflação. Então, as medidas terão que ser basicamente medidas de corte de gastos supérfluos, e eu sei onde eles estão, né? As medidas são de renegociação de dívidas, eu fiz isso quando fui prefeito, alongando-as ao longo do tempo, inclusive em muitos casos, Liliana, obtendo descontos, porque se você começa a pagar em dia os credores, eles terminam até te dando desconto entre simplesmente estar esperando receber e não receber. Então, e evidentemente que
tem uma série de setores que são muito bem aquinhoados na sociedade, que tem departamentos jurídicos e que não pagam os tributos que deveriam pagar. Sobre esses, a prefeitura tem que fazer um intenso trabalho para que eles paguem, eles têm condições de pagar. E para os que não têm condições, a gente tem instrumentos, inclusive, que eu já apliquei na minha época, que se chama remissão, porque às vezes a pessoa tem um tributo extremamente elevado e não tem a renda para poder pagá-lo, né? Então, há mecanismos nesse sentido. Fazendo uma restauração da situação fiscal da prefeitura, é claro que isso a gente não espera para começar as ações depois de fazer isso. Você começa a melhorar os serviços, retomar as obras, ao mesmo tempo que você faz a readequação da situação financeira. Quero agradecer o Marco Parrula, o Rodrigo Maciel nos acompanhando, o Sassá do Trânsito, a Lucinha Ramiro, o William Silva, todo mundo compartilhando o nosso live, o Alceu Júnior do Taboão, Fábio Valentim da Cultura, Roberto Currupaco, todo mundo nos acompanhando. Valdir Carleto. Bom, para vencer o segundo turno na eleição de 2012, né, o candidato então candidato do PT, o atual prefeito Sebastião Almeida, fez praticamente um loteamento dos cargos do secretariado. Isso fez com que a administração se tornasse uma orquestra onde cada um toca uma música diferente. E agora, para essa eleição, praticamente todos os partidos que compunham a base de sustentação da administração do PT se bandearam para outras candidaturas. Gostaria que o senhor classificasse, você me permita chamar assim, né? Não, pode me chamar você, Valdir. Nos conhecemos há tanto tempo. Como é que você, com um adjetivo, classificaria a atitude dos presidentes desses partidos e dos vereadores que compõem essas bancadas que ficaram no poder até outro dia e agora se bandearam para as candidaturas? E como pretende fazer para administrar a cidade e ter um apoio parlamentar, caso venha a ser eleito prefeito e tenha que negociar novamente com essas mesmas pessoas o apoio parlamentar? Na verdade, Valdir, tem duas questões aí que você coloca, né? Uma é por que esses partidos, né, não me acompanharam, já que as pesquisas, inclusive feitas pelos adversários, mostram, né, toda a tendência de eu estar no segundo turno e, portanto, ter possibilidade de voltar a ser prefeito da cidade. Aí é que reside o principal problema do sistema partidário hoje. É o problema do financiamento das campanhas eleitorais, né? Porque, Valdir, eu sou um aposentado do INSS, que estou concorrendo com candidatos extremamente ricos, né? Então, é verdade que nesse aspecto eu não sou atrativo, né? Porque o pessoal prefere ir para onde tem financiamento eleitoral, né? E, em segundo lugar, Valdir... Mas qual seria o adjetivo com o qual você classificaria essas pessoas? Por que você me obriga a dar um adjetivo? Eu prefiro dar uma frase mais longa, né? Em segundo lugar, Valdir, a questão de como compor um governo, né? Esse governo vai ter que enxugar muito, né? Então, o meu ideal, né, é ganhar as eleições numa aliança mais ampla com a sociedade, né? E, evidentemente, não há no sistema político brasileiro que você tem a prefeitura, você tem a Câmara Municipal, como lá você tem o governo federal, o Congresso Nacional, né? Evidentemente que você tem que ter um diálogo com a Câmara Municipal, né? Com os vereadores que forem eleitos, né? Mas, normalmente, Valdir, o interesse do vereador eleito é que aquele público que o elegeu diga ao final, valeu a pena elegê-lo. Então, há uma tendência muito grande
dele se aproximar do Poder Executivo para ter resultados naquilo que, nas promessas que ele fez para a região, porque a maior parte dos vereadores são de base regional, né? Então, como eu fiz quando fui prefeito em 2001, eu falava aos vereadores, né? Vocês terão de minha parte o prestígio com obras e ações na sua região, né? E vocês terão alguma participação, né, na prefeitura, desde que as pessoas que vocês indicarem trabalhem efetivamente, cumpram seus horários e sejam eficientes no trabalho que fizerem, né? Então, eu acho que o ideal, né, é vencer de uma forma mais enxuta, que isso é bom para a população, é bom para a prefeitura, né, e dialogar com aqueles que foram eleitos pelo povo. Agora, como é que nós vamos fazer aquilo que a sociedade quer? E eu acho que com isso dá para construir maioria na Câmara Municipal. Agradecer o Rodrigo Maciel, ele que é o presidente dos Aeroviários, e ele está mandando um abraço para o senhor, o Rodrigo Maciel, dos Aeroviários. Obrigado. O Arinaldo, nosso amigo Arinaldo, o famoso sósia do prefeito Almeida, está dizendo, pô, parabéns, Roberto, igualdade, 2 homens e 2 mulheres na bancada. É verdade, hein? Ficou mais bonita a bancada hoje, hein? Agradecer a Francili Viana, o Antônio Luiz do Vale. Ô, Bianca, tem a foto aí? O argentino mandou uma foto para nós, inclusive uma foto do ano 2000. Não, essa é a mais recente, tá? Eu, o Eloy e o argentino. A outra, o argentino falou que isso aí foi tirado no ano 2000. Tá, o Edson, o Eloy e o argentino. Falou que foi no dia 30 de junho. Aquela foto lá, Eloy. 30 de junho de 2000. Também. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Eloy Pieta, Pedro Notaro, Lourdes Dias, Liliana Marciano e Valdir Carlito. É rapidinho. O pessoal da prefeitura, no nosso governo, não vai ter um paletó da cadeira do lado que é membro do partido, que é um cabide de emprego. Não, porque isso é a maior desmotivação do funcionário público. A cidade de Guarulhos se encontra muito abandonada. Precisa ter uma revisão completa em todas as áreas, todos os segmentos. Não podemos ter capitanias hereditárias dentro do nosso município. Temos que romper com todos aqueles cargos fantasmas que existem aqui, contratos absurdos. O ano que vem, na vitória do projeto, é o primeiro passo, aquilo que é o dever de casa, né? Fechar as torneiras. Na cidade de Guarulhos, quando muitos bairros não tinham luz elétrica, nós lutávamos para ter luz para todos aqui, luz elétrica nos bairros. O projeto do Partido Socialismo e Liberdade é um projeto, inclusive, que está aberto a sugestões, é um projeto que está aberto a contribuições. Guarulhos está de joelho com essa administração que vem fazendo o guarulhense sofrer há 16 anos. Se prefeito for, começar administrando a prefeitura, valorizando o funcionário. O povo quer que os seus governantes e as pessoas que se apresentam para governar deem as mãos e resolvam os problemas da cidade. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá.
uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Tribuna Livre, diretamente da TV Guarulhos. Seguinte, ó, nós estamos fazendo um novo live agora. Vou pedir para vocês continuar compartilhando. Muita gente compartilhando, todos os amigos aí. Ô, Zanon, eu não vou poder fazer perguntas, Zanon, porque você entendeu a mecânica, né? Somente os convidados aqui, tá certo? Você vai estar aqui na quarta-feira quando tiver Eli Corrêa. Pedro Notávio. Esse final de semana foi marcado pela anticampanha. O PT soltou um panfleto informativo contra o Eli Corrêa. O Eli Corrêa gravou um vídeo contra o Guti, contra a Folha Metropolitana, contra o PT. O Guti gravou um vídeo contra o Eli, enfim. Eu gostaria de saber, esse material do PT teve a sua aprovação e o senhor concorda com essa anticampanha? Como é que o senhor vê a anticampanha? Olha, o material do PT é do PT, não é da minha candidatura. E foi a mera reprodução de manchetes e notícias da grande mídia, né? Da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da TV Record. Então, eu estranho o fato de que a reprodução de matérias da grande mídia seja entendida como algo ofensivo, porque se não foram tomadas providências quando a grande mídia divulgou isso, por que um partido político não tem condições de divulgar, né? Agora, faz parte da campanha política que a sociedade saiba das coisas, principalmente em relação a uma figura pouco conhecida na cidade de Guarulhos, que é o candidato Eli Corrêa, né? Então, é um candidato vindo de fora da cidade, né? E o PT tomou essa providência de divulgar informações que não foram dadas pelo PT, mas sim pela grande mídia. Inclusive, naquela publicação tinha toda a fonte que as pessoas podem consultar, e nada foi acrescido ou modificado em relação ao que a grande mídia colocou. Eu vou emendar a pergunta. Anticampanha, nós já vivemos isso, o senhor viveu em 2000. Anticampanha deixa um clima constrangedor para o segundo turno. O senhor fala que tem convicção, até hoje em dia o PT falar que tem convicção é estranho. Convicção que vai estar no segundo turno. E como é que o senhor pretende depois ter apoio no segundo turno se ficar esse clima de anticampanha entre todos os candidatos ou os principais candidatos? Olha, o que eu tenho feito, né, é fazer a colocação daquilo que eu defendo para a cidade, né? Essa que é a minha tarefa, é minha tarefa de candidato, eu tenho feito isso, né? Agora, as iniciativas do partido são tomadas pela direção do partido. Mas eu, como candidato, tenho me dedicado a colocar o que eu pretendo fazer na área da saúde, na área da educação, na área do sistema viário, na área do transporte coletivo, na área da cultura, do lazer, do esporte, das finanças públicas. Agora, o que depois os outros candidatos aí fizeram entre si, não cabe a mim responder, porque houve realmente
houve uma disputa entre outros candidatos, eu não entrei nessa disputa, né? E pretendo continuar a minha campanha fazendo a colocação das minhas propostas para a cidade. Tá certo. O Edson Franco está mandando um beijo para a Lili. A Liliana, né? O Carlos Alberto está nos acompanhando, o César Santos, o Roberto Currupaco, a Francilei Viana, a Adete Almeida, o Neto Bobilo, o Décio Pompeu nos acompanhando. Quero agradecer a todos vocês. Vou pedir para vocês continuar compartilhando esse live aqui, para a gente levar cada vez mais longe a mensagem do Eloy, e aí você poder comparar as mensagens diversas dos pré-candidatos a prefeito, os candidatos a prefeito. Lourdes Dias. Eloy, eu tenho uma curiosidade. O Brasil só praticamente viu a crise mundial atingir, mas agora no governo Dilma. Passou pelo governo Lula. Guarulhos não poderia também escapar dessa crise. Queria saber, economicamente, como você vê um futuro para a cidade diante desse cenário mundial, nacional e também que afetou a cidade, com várias empresas aí se queixando, né, de falta de incentivo, inclusive. Enfim, queria saber o que você tem para Guarulhos como economia, o que se pretende para Guarulhos, para melhorar as finanças de Guarulhos. Na verdade, Lourdinha, nós estamos num momento de crise e, ao mesmo tempo, num momento de transição. Quando chegou a crise econômica aqui no Brasil, quando ela chegou forte e chegou em Guarulhos também, Guarulhos já vivia uma fase de transição na sua economia, porque os problemas da indústria, que sempre foi, a partir da década de 1940, a principal base da economia, o principal motor da economia de Guarulhos, a indústria passou no mundo, né, por uma transferência bastante grande para a Ásia, e isso repercutiu aqui na indústria brasileira, tanto que as pessoas compravam, por exemplo, enfeites de Natal feitos na China, né, em outros países, lá no Vietnã, e não feitos aqui, brinquedos feitos lá e não feitos aqui. E teve um outro problema também, que é o câmbio valorizado, que dificultava nossas exportações. E isso afetou a nossa indústria. E nesse tempo, o aeroporto foi se expandindo e ele tornou-se o principal motor dos serviços aqui na cidade. E, é claro, também o comércio atacadista foi se expandindo, o próprio comércio varejista local, de tal maneira que o setor de serviços ultrapassou em número de empregados o setor da indústria. Então, o que eu pretendo fazer nesta conjuntura? Em primeiro lugar, no caso da indústria, continuar batalhando muito para que ela permaneça aqui. Às vezes a decisão, se uma multinacional, né, toma uma decisão de transferir uma fábrica do Brasil para o México, né, é muito difícil que um prefeito possa dizer para a multinacional não faça isso. Ela está fazendo dentro do seu planejamento global. Agora, o que eu pretendo fazer é olhar com carinho cada indústria aqui da cidade. Na minha época, muitas vieram para cá. Olhar com carinho, ver aquilo que a prefeitura pode fazer. Mas é claro que também a gente tem que olhar os novos setores da economia. Por exemplo, a logística, né, ela também pode ter uma alta tecnologia. Nós temos aqui, por exemplo, a instalação da Braspress, que era ali da Vila Maria, veio para cá com altíssima tecnologia, né, na área de logística. E nós vamos ter que impulsionar, através do início do parque tecnológico, as novas áreas de inovação, né, mas nós vamos ter que cuidar também do pequeno comércio, dos pequenos serviços. E isso é possível. Por exemplo, se você melhora um centro comercial, você atrai mais gente para lá. Quando a gente fez o calçadão no centro de Guarulhos,
Você vê como a gente atraiu população para o centro de Guarulhos e impulsionou o comércio local. E isso tem muitos centros. O Pimentas hoje tem um grande centro, que é ali na altura da Nova Cidade, no Jurema. O São João tem um grande centro, o Tabuão tem um grande centro comercial, a Vila Galvão tem um grande centro comercial. Então, eu também pretendo dar uma atenção ao pequeno. Né? Ao pequeno. Eu tenho basicamente 3 princípios que me orientam. Né? É cuidar das pessoas, e aí quando você faz creche, escola, hospitais, unidades de saúde e tal, e lazer, esporte, está cuidando das pessoas. O segundo princípio meu é cuidar do trabalho, do emprego, né? Respeitando todos os setores, procurando organizar, mas respeitando. E o terceiro princípio é defender a moradia, é cuidar da moradia. Por isso que eu sou um defensor das moradias contra os despejos. Então, na área da economia, nós vamos ter que olhar essas diversas dimensões da economia de Guarulhos e a prefeitura fazer aquilo que pode fazer, naquilo que tiver no seu poder, porque isso gera emprego, desenvolvimento e gera bem-estar na cidade. Eu vou pedir para o prefeito só responder um pouquinho mais rápido, senão a gente não consegue fazer muitas perguntas aqui, prefeito. Está respondendo bem, mas um pouquinho mais conciso. Eu sei, Roberto, mas o tema, não, mas o tempo, o tema da economia é um tema grandioso. Exato. Então eu vou pedir para fazer as perguntas mais concisas. Vou fazer um ping-pong. Não, a pergunta foi concisa. Foi. Em temas que não sejam tão amplos. Liliana Marciano. Eloy, esses últimos dias a população teve contato com as Olimpíadas e a Paralimpíadas. E a maior preocupação dos guarulhenses é assim, Guarulhos já foi um reduto dos esportes, né? E hoje ela está abandonada. Os ginásios estão fechados, tem muitos campos também que estão abandonados, precisando de infraestrutura. Então, o que a população, principalmente os esportistas, pode esperar de você? Visto que uma das guarulhenses fez sucesso nas Olimpíadas, que foi a Rebeca Andrade. Só que ela não pôde treinar aqui em Guarulhos porque não permitiram que ela entrasse no Bonifácio Cardoso. Ela teve que ir para Campinas. Então, como que pode ser resolvida essa situação? Eu sempre tenho dito que as pessoas têm que ser julgadas muito pelo que fizeram, né? Quando eu fui prefeito, eu recuperei o João do Pulo, inclusive com piscina aquecida, e pus a funcionar bem o João do Pulo. Eu recuperei o Tomeuzão, né? O Tomeuzão estava funcionando normalmente na minha época. Eu recuperei o Oswaldo Celeste, né? Que é o nosso ginásio lá da Ponte Grande, né? Fiz pistas de skate, inclusive a do Bosque Maia, né? Agora que o skate passa a ser um esporte olímpico também, na Olimpíada que vai ter no Japão, né? Então, eu vou ter que fazer um trabalho de recuperação, né? A ginástica olímpica estava em grande desenvolvimento na minha época. O Flamenguinho estava subindo, né? Estava subindo nas divisões aí do futebol, e a gente completou as arquibancadas lá do ginásio do Flamengo. Então, eu acho que o esporte está num momento de decadência aqui, né, os equipamentos esportivos e tal. E isso aí vai ser uma tarefa de recuperá-los. Como tem outras coisas que precisam recuperar, como, por exemplo, a iluminação pública, mas aí não tem a ver propriamente com o esporte, né? Ou também outra coisa, Liliana, que é muito importante. Não adianta você ter, por exemplo, quadras de esporte, né, áreas de lazer, se você não tiver segurança lá. Então, eu tenho que reorientar a Guarda Municipal, né, para que ela se volte principalmente para cuidar dos equipamentos públicos, para que eles sejam bem utilizados, além dos equipamentos de escolas, de unidades de saúde, mas muito também das áreas de lazer e de esportes. Porque às vezes o pessoal que consome drogas termina tomando conta de espaços e expulsando as famílias e os jovens e a população que quer aproveitar-se daqueles equipamentos.
Agradecer o Marquinhos do Pimenta nos acompanhando, o vereador Heleno Metalúrgico, o Geraldo Celestino nos acompanhando também, a Val Calisto, a Carla Ramaciotti, a Carlinha nos acompanhando aqui, o Luiz Mendrone, filho da Rosa Mendrone, nos acompanhando também, o Juscelino Júnior, lá do Jardim Fortaleza, Sérgio Teixeira, Alex Amorim e muito mais aqui. Valdir Carleto. Bom, nas suas 2 gestões como prefeito, você sofreu algumas condenações por contratos sem licitação com fundações ligadas a universidades. Estranhamente, universidades, uma de São Paulo, outra de Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte, contratavam a mesma empresa para executar o serviço, quer dizer, quarteirizavam o serviço e para uma empresa que era uma pessoa ligada ao PT. Isso lhe rendeu algumas condenações. Eu gostaria de saber se numa futura gestão sua, você repetiria esse tipo de contratação. Valdir, nós contratávamos as fundações de grandes universidades públicas, né? A ECA da USP, a Universidade Federal de Minas Gerais. Qual era a nossa ideia? A nossa ideia era justamente aproveitar a expertise das grandes universidades públicas. Agora, a Fundação Getúlio Vargas, que não é pública, mas que tem um nome grande e uma tradição. Aí o que acontece? O Tribunal de Contas mudou de opinião, né? Mudou de opinião. Disse que a partir daí precisaria fazer uma licitação, né? Então, aí o Tribunal de Contas passou a considerar errados esses contratos. Aí nós passamos a nos adaptar ao Tribunal de Contas. Agora, eu não tenho conhecimento, Valdir nunca foi condenado a nada por ter essas instituições contratado gente do PT. Isso eu estou sabendo agora de você, né? Mas não, eu nunca fui. Isso no tempo aliás, do Vivo. Então... aliás, o Valdir, é o seguinte, eu aproveito a questão que você colocou para dizer o seguinte: quantas e quantas vezes o pessoal levantou que eu tinha inelegibilidade, etc. e tal, né? E você vê, e eu sempre dizia, não, eu sou elegível, né? Eu não tenho Valdomiro Ramos falou problemas. aqui no nosso programa. Mas a decisão do Supremo é recente, né, prefeito? Não, mas veja o seguinte, né? O que importa é que muita gente, é como em futebol, muita gente fica dando opinião, né? Se dando de técnico de futebol. Quem decide de elegibilidade ou inelegibilidade, conforme a lei, é a Justiça Eleitoral. E está aí, a Justiça Eleitoral considerou que afastou todas essas tentativas de puxar o tapete ali do tapetão, né, de adversários, e disse, não, o Eloy é perfeitamente elegível, né? Okay. E viu, Valdir, eu tenho um grande orgulho, viu? Nunca fui processado por enriquecimento ilícito, nem por enriquecimento lícito, que aí não seria processado. Entende? Eu sou, né, um livro aberto, né? Eu nunca enriqueci na política, não faço política, faço por uma vocação, quase por um princípio religioso, né? Então, eu durmo tranquilo, viu? Agora, não há prefeito, e quem quiser ser prefeito, achando que não vai levar processo nas costas, né? Saia disso, porque é o seguinte, porque a burocracia é tão grande que ou você a encara em determinados momentos e corre riscos, ou você não faz nada, né? Todo mundo, em vez de olhar o povo, né, termina olhando, quer dizer, a letra das leis, em vez de olhar o povo. E quem é eleito tem que olhar o povo, ele é eleito para resolver problemas do povo. Tá certo. Prefeito e jornalista sempre são processados. É verdade. Jornalista também. O Valdir já foi processado, a Liliana já recebeu? Não.
Lourdes já. Já fui, mas Pedro nem- já. Várias vezes. Beleza. Ó, Mas nenhuma condenação. nenhuma condenação. Eu também já fui. Seguinte, a Dila, ô Mas, a gente não pode fazer pergunta, que a ideia é os jornalistas fazerem as perguntas, tá certo? Roberto, o pessoal está acostumado com o estilo do teu programa, verdade. né? Todo Tribuna mundo, Livre. todo mundo gosta muito, Então, graças a Deus. Mas agora, como é uma outra regra por Exato. causa das eleições... Exatamente. Então, por favor, continue compartilhando aí, que está dando uma audiência muito bacana. Pedro Notário. Bom, eu me lembro que o funcionalismo não gostava do prefeito De Carlos, depois não gostava do Tomeu, não gostava do Papoto, não gostava do Neff. Mas hoje algumas lideranças dizem que o senhor foi pior que o Almeida e para o funcionalismo público. O que o senhor tem a dizer ao funcionalismo público? Olha, eu na verdade, sempre procurei dar condições de trabalho bastante adequadas ao funcionalismo público. Sempre procurei promover principalmente os que ganhavam menos, né? Dando equipamentos de trabalho, comprando viaturas novas, melhorando as condições de locais de trabalho. Por exemplo, quando eu peguei a Secretaria de Assuntos Jurídicos, veja, né, os advogados, os procuradores e tal, né, tinham problemas, às vezes, até de saúde, porque o teto estava quebrado e os pombos entravam lá e terminava caindo aqueles resíduos de pombo que terminava prejudicando o pessoal, né? Eu dei condições adequadas ao funcionamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mas o senhor não instalou espada pombo, não, né? Não, bom. não. Então é o seguinte, um prédio adequado, né? Reformei todos os prédios municipais, né? Inclusive, veja, como os funcionários públicos atendiam o público. Era assim, o público tinha que ficar funcionário de pé num balcão, né? E o público de pé, né? Encostando o peito ali no balcão, né? E fazendo fila no sol. Aí nós criamos o Fácil, onde o funcionário público ficava sentado na frente de um computador, né? E o cidadão ia atendido sentado ali também, num ambiente adequado. Então, veja, cuidei muito das condições de trabalho do funcionário público. Fiz plano de carreira para professores, fiz plano de carreira para a Guarda Municipal, né? E fiz também uma elevação salarial dos que ganhavam menos, né? Fiquei até famoso porque durante 3 anos eu dei um reajuste de 1% para os que ganhavam mais. O pessoal está falando aqui nas redes sociais. Sim, mas disso. eles espalharam para os que ganhavam menos uma versão que lhes interessa, porque os que ganhavam menos ganhavam 9% a 12% de reajuste, dentro de uma ideia seguinte: nós temos que trabalhar, né, por uma sociedade mais igualitária, né? Então é o seguinte, agora, quem aferiu se o funcionário gosta ou não gosta não gostou ou gostou de mim? Teve, por acaso, alguma votação específica? Eu tenho certeza que na minha reeleição eu tive maioria de votos dentro do funcionalismo público. O senhor acha, então, que são os caciques do funcionalismo que falam isso? Não, os que ganham mais, né, não gostaram. Bom, né? Mas depois eu voltei e dei para eles o reajuste normal. Quantos minutos nós temos aí? Nós temos 5 minutos aí. Lourdes Dias, vamos tentar ver se a gente consegue fazer 3 perguntas em 5 minutos? Rapidão. Elô, nessa caminhada, né, da sua campanha, qual tem sido o maior obstáculo e a maior surpresa positiva? O maior obstáculo tem sido os recursos financeiros, né? Não é por acaso que nós somos uma coligação só o PT e o PR. Mas a maior surpresa, Lourdes, é o carinho com que a população me recebe e o respeito que as pessoas têm comigo, né? Eu quero até agradecer, né, um ou outro, né, por estar tão ligado a alguma das campanhas adversárias, né?
termina, vamos dizer, com algum olhar de agressividade e tal. Mas eu tenho sido recebido muito bem, inclusive pelo pessoal que está com bandeira dos adversários, né? Porque eu sempre andei pela cidade, sempre me dei bem com as pessoas, atuei em todos os bairros dessa cidade, conheço, quer dizer, centenas de milhares de pessoas que me conhecem também. Então, a boa surpresa é esse carinho com que as pessoas me tratam. Não sei se vou ter todos esses votos, mas então, pelo menos, para mim, tem sido uma campanha gostosa. Tá ok. Liliana Marciano. Caso seja aprovado o fim da reeleição para os cargos executivos, né, se você for eleito, você acha que consegue em 4 anos, né, resolver todos os problemas que tem hoje na cidade? Não, Liliana, todos a gente nunca vai conseguir resolver, né? Mas, na verdade, eu estou concorrendo para 4 anos, portanto, estou fazendo um programa de governo para 4 anos, né? E eu acho que dá para melhorar bem as coisas já em 4 anos, mesmo porque eu tenho uma esperança, Liliana, né? Quando você está numa crise econômica, você está lá embaixo, depois volta a crescer a economia. Alguns sinais aí tem de crescimento da economia, né? Mas eu acho que dá para fazer muita coisa em 4 anos e eu estou só me preparando para isso. Mas, Liliana, tem uma coisa, em 4 anos você tem que também preparar o futuro, preparar mais tempo. É candidato à reeleição? Eu sou candidato a ganhar essa eleição, Pedro. Não me venha colocar coisas mais adiante, Pedro. Por favor, eu peço, não me coloque coisas mais adiante. Uma pergunta que me foi encaminhada por uma internauta, que nas suas gestões construiu poucas creches e que hoje as mulheres trabalham não por prazer, mas por necessidade. Muitas delas chegam tarde em casa e que as creches deveriam funcionar até às 20 horas. Se no seu plano de governo tem alguma coisa nesse sentido, de estender, construir mais creches e estender o horário de funcionamento delas. Valdir, eu estranho a pergunta, porque quando eu assumi tinha 5 creches e eu construí 32. Né? Quando eu assumi só tinha 360 crianças em creche pública. Né? Nós tivemos quando eu terminei, tinha mais de 8.000 crianças em creches públicas e mais o programa de Bolsa Creche, o que dava um atendimento de 22.000 crianças. E veja, outra coisa, nós tínhamos 63 escolas em toda a história de Guarulhos. Eu construí 64 novas e ampliei todas as 63 anteriores, até dupliquei. Então, na verdade, eu estranho a pergunta, porque a minha grande prioridade, aquilo que eu me orgulho, foi que eu coloquei a educação como prioridade mesmo do meu governo. Então, eu acho que... Agora, suficiente? Claro que não, né? Eu vou ter que continuar ampliando o número de creches, mas eu tenho um histórico muito ligado a essa questão. 2 minutos finais, quero agradecer a presença do prefeito Aloy Pietá. Muita gente apostava que ele não vinha. Mas ele está aqui. Obrigado muito obrigado, hein? Estranho, Roberto Samuel. Apostaram que o senhor não viria. Bom. Eu pensei que você apostava que eu não vinha. Eu não. Você me ligou, tive certeza. Você me ligou, eu disse que eu vinha. Exatamente. Estou aqui, pensando o quê, ó? Né? E, aliás, eu quero agradecer muito, porque ótimo, são 2 mulheres, 2 homens, né? E todos com uma larga tradição no jornalismo. Obrigado. Né? E inclusive, eu sabia que seriam pessoas assim que a gente respeita muito aqui. Tanto que o Valdir falou ali no início que nós éramos até colegas você tinha, como é que se chamava? Era o jornal do SECAP. Comunicação, SECAP. Comunicação, né? E eu era do Repórter de Guarulhos. Né? Então, eu quero agradecer muito, eu não sei se era meu encerramento, né? Eu quero agradecer muito e a gente podia até continuar porque as questões estavam muito interessantes. E Roberto, você sempre disponha da minha presença
E agradeço também às telespectadoras e os telespectadores que nos assistiram, estão nos assistindo. Muito obrigado. Agradecer muito ao Valdir Carleto, aliás, o apoio também, inclusive, do Clique Guarulhos está dando a essa série de sabatinas. Obrigado, Valdir. Agradeço, uma boa noite a todos e um prazer estar aqui mais esta vez. Aliás, fez uma correria para poder vir aqui. Me dá uns minutinhos aí só, a produção. Liliana Marciano, do Jornal Ótimo. Agradecer a você, agradecer a Orlando Reinas, agradecer a todo mundo do jornal. Obrigado. A gente agradece o convite. Lourdes Dias, a minha grande amiga. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e foi muito bom participar com essa bancada aqui hoje. Obrigado, Pedro Notaro, meu parceiro, amigão de muito tempo. Até amanhã de manhã. Até daqui a pouco. Gente, amanhã tem reprise desse programa das 13h30 às 14 horas. Depois sobe para todas as redes sociais, sobe também para o Guarulhos Web, também para o Clique Guarulhos. Está todo mundo compartilhando essa mensagem. E agradecer a todo mundo que ajudou a compartilhar esse live. Amanhã na terça-feira não teremos convidado. Na quarta-feira, Eli Correia. Quinta-feira, Martelo. Sexta-feira, estaremos aqui com o Jorge Wilson. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.